Um gesto simples de coragem num elevador foi capaz de mudar o destino de uma mulher. Às vezes, defender um desconhecido é tudo o que precisa acontecer para que a vida inteira vire de ponta cabeça. Ela não sabia quem ele era, mas ele sabia exatamente o que ela valia. E quando o neto soube, não teve mais como fingir que era só mais um dia de trabalho. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Mirela Lima tinha 27 anos e um currículo que custou caro para ser construído. Não porque fosse extenso demais, era porque cada linha daquele papel representava algo real. Noites de estudo depois do expediente, faculdade paga com trabalho de meio período, especializações feitas aos pedaços, entre um turno e outro. Filha de uma costureira do interior de São Paulo e de um pedreiro que trabalhou a vida inteira sem parar de acreditar que a filha chegaria mais longe, Mirela cresceu entendendo cedo que o caminho seria dela. Ninguém abriria portas por ela. Então, ela aprendeu a bater. Naquela manhã de terça-feira, acordou antes do alarme. Passou a roupa do blazer azul marinho pela segunda vez, ajustou o colarinho da blusa branca e ficou alguns segundos na frente do espelho com uma mistura de determinação e nervosismo que ela mesma não saberia nomear. Era o tipo de dia que ou muda tudo ou confirma que vai precisar continuar tentando. A entrevista no Grupo Matos estava marcada para as 9 da manhã. O Grupo Matos era um dos maiores conglomerados empresariais do país, com atuação em logística, tecnologia e infraestrutura em mais de 12 estados. A sede ficava num arranha-céu de vidro no centro de São Paulo, o tipo de prédio que faz qualquer pessoa de fora se sentir um pouco menor só de olhar para a fachada. Mirela chegou 40 minutos antes. O saguão era amplo, frio, com piso de mármore branco e recepcionistas atrás de um balcão longo de vidro. Câmeras nos cantos, seguranças de terno escuro na entrada. Tudo ali comunicava uma coisa só. Aqui, o que vale é resultado. Ela se aproximou da recepção, disse o nome, mostrou o documento e recebeu o crachá de visitante. Pode aguardar ali, por favor. Em alguns minutos, alguém vai buscá-la para subir. Mirela agradeceu e foi sentar. O nervosismo crescia conforme o ponteiro avançava. Tinha lido tudo que encontrou sobre a empresa. Faturamento, projetos em andamento, o perfil do setor onde a vaga se encaixava. Estava preparada, mas preparação não dissolve o frio no estômago quando a hora chega de verdade. Ela olhava para o celular quando notou movimento perto dos elevadores. Um senhor atravessava o saguão em direção ao corredor onde ela aguardava. Cabelos completamente brancos, postura ereta, paletó bege sobre uma camisa de botões azul claro. Caminhava devagar, mas com dignidade, sem nenhuma pressa no mundo. Um homem que claramente já não precisava provar nada para ninguém. Ao passar perto de Mirela, fez um sinal discreto com a cabeça, como quem cumprimenta alguém de longa data. Ela respondeu com um sorriso. O senhor foi até o elevador. A porta estava aberta. Entrou e segurou o botão. Vai subir? Ele perguntou. Mirela hesitou por um segundo. A recepcionista tinha dito que alguém viria buscá-la, mas o relógio no celular mostrava que faltavam poucos minutos para a entrevista. Se esperasse mais, poderia acabar chegando atrasada ao andar. Sim, 10º. Eu vou para o 15º. Pode entrar.
Mirella entrou. Dentro do elevador já havia algumas pessoas. 2 funcionários conversando baixo perto do painel e uma mulher mais ao fundo segurando um notebook contra o peito. O espaço já estava relativamente cheio, mas ainda cabia mais gente. O senhor apertou os 2 botões. Silêncio entre os presentes. O tipo de silêncio típico de elevador corporativo, onde todo mundo evita olhar diretamente para os outros. Então as portas voltaram a abrir antes de fechar. Uma mulher entrou rápido, sem olhar para quem estava dentro. Tailleur preto, cabelo preso com dureza, batom vermelho escuro. Carregava uma prancheta e um tablet, e emanava a urgência de quem sempre está atrasada por escolha própria. Assim que ela entrou, o painel acima da porta apitou imediatamente. Um som agudo, insistente. Com a entrada dela, o elevador tinha ultrapassado o limite de peso. As pessoas que já estavam dentro trocaram olhares rápidos, mas ninguém disse nada. Um dos funcionários até deu meio passo para trás, tentando se ajustar no espaço apertado. A mulher olhou para o painel, depois varreu o elevador com os olhos, passando pelos funcionários silenciosos, por Mirella e, por fim, parando no senhor de cabelos brancos. Sem hesitação, fixou o olhar nele. "Saia do elevador, velho", ela disse com a naturalidade de quem faz um pedido de café. Mirella virou a cabeça. Os outros passageiros ficaram completamente quietos. Ninguém interferiu. Alguns olharam para o chão, outros fingiram mexer no celular, como se aquilo não estivesse acontecendo. O senhor não se moveu. Apenas olhou para a mulher com uma calma que desconcertava. "Com licença", ele disse. O elevador apitou. Ela repetiu mais alta. "Precisamos tirar alguém, e o senhor está no caminho." "A senhora foi a última a entrar", Mirella disse com voz firme. "Foi a entrada da senhora que causou o alarme. Se alguém deve sair, é quem chegou por último." A mulher virou o olhar para ela. Avaliou de cima a baixo, com a velocidade de quem já decidiu o que vai encontrar antes de olhar. "Não estava falando com você." "Mas eu estava falando com a senhora", Mirella respondeu, sem recuar. O senhor ficou quieto, observando a cena com atenção. A mulher deu um passo em direção a ele e estendeu o braço, como se fosse empurrá-lo para fora. Mirella colocou a mão à frente, bloqueando. "A senhora não vai fazer isso." "Olha, moça, eu não sei quem você pensa que é, mas eu trabalho aqui e preciso subir." "O senhor também tem o direito de subir", Mirella disse. "Entrou antes. A última a entrar foi a senhora. É simples assim." A mulher abriu um sorriso fino que não chegou perto dos olhos. "Que lógica encantadora. Mas aqui quem decide sou eu, e eu estou dizendo para o velho sair." Ela voltou a se mover em direção ao senhor. Desta vez chegou a encostar a mão no ombro dele, empurrando levemente. "Pare", Mirella disse num tom que não admitia repetição. "Tire a mão dele agora." A mulher parou, não por medo, mas porque a frieza daquela voz a pegou de surpresa. "Você faria o mesmo que Mirella fez? Defenderia um desconhecido sabendo que poderia perder tudo o que estava buscando? Você está se candidatando a uma vaga aqui, não está?" A mulher disse lentamente, com um sorriso calculado. "Eu sou Renata Souza, coordenadora de recrutamento. Sou eu quem aprova ou reprova currículos nesta empresa." Silêncio. Mirella sentiu o estômago apertar, mas não abaixou o olhar. "Então a senhora sabe que uma coordenadora de recrutamento deveria dar o exemplo de respeito que a empresa espera dos seus funcionários?" Ela respondeu. "Não o contrário." Renata ficou com os lábios levemente entreabertos. Claramente não estava acostumada a ser respondida assim, muito menos por uma candidata que ainda nem tinha passado pela primeira triagem. O senhor de cabelos brancos continuou de pé onde sempre esteve, com as mãos atrás das costas, observando Renata com aquela calma desconcertante. "Peça desculpas para ele", Mirella disse. Renata deu uma risada curta. "Peça desculpas? Você está brincando comigo." "Não estou. Sabe o que eu acho?
Acho que você perdeu a sua entrevista antes mesmo de ela começar. Dito isso, Renata deu meia volta, saiu do elevador e apertou o botão de subir pelo lado de fora. O alarme silenciou. O peso voltou ao limite certo. Mirella e o senhor ficaram olhando para as portas que se fechavam. Bem, ele disse, quebrando o silêncio com uma voz tranquila. Essa foi uma manhã interessante. Mirella soltou um fôlego que não sabia que estava prendendo. Desculpe, eu não queria me meter, mas... Não, ele a interrompeu com gentileza. Não se desculpe por isso. Fez a coisa certa. Ela disse que é a coordenadora de recrutamento. Eu ouvi, ele confirmou. Então eu provavelmente acabei de comprometer minha entrevista. O senhor virou levemente o rosto para ela. Talvez, ou talvez não. O elevador subiu em silêncio. Você disse que é candidata, o senhor comentou, olhando para a frente. Sim, analista de projetos. Boa área. É o que eu quero. Trabalhei 2 anos numa consultoria e mais um numa empresa industrial. Tenho a formação e a experiência. Só preciso de uma chance de mostrar isso. O senhor assentiu devagar. Seu nome? Mirella. Mirella Lima. É um bom nome, ele disse com simplicidade. O elevador parou no 12º andar. As portas abriram. Mirella pegou a bolsa, respirou fundo e olhou para o senhor. Obrigada pela companhia. O agradecimento é meu, ele respondeu. Boa sorte, Mirella Lima. Ela saiu. As portas se fecharam. O elevador continuou subindo. O 12º andar tinha um corredor longo com divisórias de vidro dos 2 lados. Salas de reunião de um lado, baias de trabalho do outro. Tudo muito organizado, muito silencioso, muito eficiente. A assistente a levou até uma sala no fundo do corredor. Lá dentro, mesa comprida, 3 cadeiras de um lado, uma cadeira do outro, e Renata Souza sentada na cadeira central, de frente para a porta. Mirella entrou sem hesitar. Renata ergueu os olhos dos papéis, reconheceu o rosto e não demonstrou nada além de frieza calculada. Mirella Lima, ela disse sem tom de pergunta. Isso, pode sentar. Mirella sentou. Colocou a bolsa ao lado da cadeira, juntou as mãos sobre a mesa e esperou. Formação em administração. 2 anos de consultoria, 1 na área industrial. Certo. Correto. Por que quer trabalhar no Grupo Matos? Mirella respondeu com clareza. Histórico. O que buscava numa empresa desse porte, o que tinha a oferecer. Sem decoração, sem exagero. Renata ouvia com o rosto fechado. A entrevista durou 20 minutos frios e quase sem troca real. Entraremos em contato, ela disse ao final com o tom de quem já decidiu que não vai entrar. Obrigada pelo tempo, Mirella respondeu e saiu com a postura ereta. No 15º andar, as portas se abriram num corredor diferente, mais amplo, com carpete. Uma recepção privada com apenas uma funcionária discreta, que se levantou assim que viu o senhor de cabelos brancos sair da cabine. Bom dia, senhor Armando, ela disse. O senhor Jonas está na sala dele, estava esperando. Obrigado, Lúcia, ele respondeu, e caminhou pelo corredor em direção à sala no fundo. Armando bateu 2 vezes e abriu sem esperar resposta. A sala era ampla, com janelas do chão ao teto, mostrando uma vista completa do centro da cidade. Mesa de trabalho sólida no centro, 2 monitores, uma xícara de café já fria do lado. E atrás da mesa, Jonas Matos. 34 anos, 1,90 m, ombros largos num terno de corte perfeito. Cabelo loiros, bem cortado, rosto de traços fortes e um olhar que examinava tudo antes de decidir qualquer coisa. Era um homem que aprendeu cedo a não desperdiçar palavras, nem tempo, nem decisão. Levantou os olhos dos documentos quando o avô entrou. O olhar de chefe virou o olhar de neto num 10º de segundo. Vô, ele disse. Jonas! O avô respondeu indo direto para a poltrona do canto, a que sempre ocupava.
Estava passando pelo prédio. Fui ao banco e pensei em vir ver o meu neto. Como o senhor está? Estou bem, mas tive uma manhã interessante. Jonas apoiou os cotovelos na mesa. O que houve? Armando cruzou as mãos no colo e contou. Com calma, sem pressa, sem dramatizar. O elevador, o alarme, a mulher que entrou por último e apontou o dedo para ele como se fosse um obstáculo a ser removido. A mão no ombro. Jonas ficou completamente quieto enquanto ouvia. Quem era essa mulher? Ele perguntou quando o avô parou. Disse que era a coordenadora de recrutamento, Renata, acho. Jonas ficou olhando para a mesa por um instante, a mandíbula levemente tensionada. Vô, não me olhe assim, Armando disse, firme, mas sem agressividade. Não vim aqui para você tomar providências. Vim porque quero te contar outra coisa. Jonas esperou. Tinha uma candidata no elevador comigo, o velho disse. Ficou do meu lado. Mandou a mulher tirar a mão. Não recuou, nem quando a Renata ameaçou reprovar o currículo dela ali na hora. Jonas ergueu levemente as sobrancelhas. E mesmo assim não recuou? Nem 1 centímetro, Armando confirmou. O nome dela é Mirella Lima, candidata a analista de projetos. Silêncio. Eu quero que você a contrate. Vô, o processo seletivo tem critérios. Eu sei muito bem o que o processo tem, Armando disse. Estou pedindo que essa candidata seja avaliada de forma justa. Nada mais. Você sabe que não posso interferir em avaliações. Não estou pedindo interferência. Estou pedindo justiça. Os dois se olharam. Jonas se levantou. Foi até a janela. Ficou de costas por alguns segundos, olhando para a cidade lá embaixo. Quando virou, o rosto tinha uma decisão. Vou verificar o processo. Isso é tudo que eu peço, Armando disse. Jonas voltou para a mesa e pegou o telefone. Preciso do dossiê completo da seleção de hoje para analista de projetos. Ele disse para quem atendeu. Especificamente os candidatos do turno da manhã. Agora. Armando assistiu ao neto trabalhar com aquele orgulho discreto que não precisava de palavras. 40 anos antes, ele tinha construído aquela empresa com as próprias mãos. Tijolo por tijolo. Contrato por contrato. Hoje era Jonas quem segurava o leme, e ele sabia que estava em boas mãos. Mas sabia também que o neto trabalhava demais e vivia de menos. 34 anos. Solteiro. Nenhuma mulher séria na vida desde o namoro que terminou mal, havia 3 anos. Você devia sair mais, Armando disse enquanto Jonas lia algo no computador. Jonas não levantou os olhos. Estou saindo agora para resolver o seu pedido. Você sabe o que eu quis dizer. Sei. E o senhor sabe bem a minha resposta. Que é não tenho tempo. Que é que o trabalho não para porque o senhor quer que eu vá jantar fora. Armando bufou suavemente. O trabalho sempre vai estar aqui. Uma mulher boa não fica esperando para sempre. Jonas não respondeu, mas um músculo nos maxilares se moveu. A assistente bateu na porta e entrou com uma pasta fina. Os arquivos da seleção de hoje, Dr. Jonas. Obrigado. Ela saiu. Ele abriu a pasta e localizou o currículo de Mirella Lima. Formação sólida, experiência consistente, resultados documentados. 2 anos numa consultoria de porte médio, depois mais 1 ano em empresa do setor industrial. Especializações complementares. Carta de recomendação de 2 gestores anteriores. O currículo é forte, Jonas disse. Ela é mais forte do que o currículo, Armando respondeu. Jonas virou a página. Encontrou a avaliação da entrevista feita por Renata. Leu. Depois releu. A expressão no rosto dele mudou lentamente. Não era raiva aberta. Era uma contenção muito controlada de algo que queria sair diferente. Essa avaliação não faz sentido, ele disse, mais para si mesmo do que para o avô.
Os pontos negativos listados por Renata eram vagos, subjetivos e, em vários casos, diretamente contraditórios com o que o currículo apresentava. Candidata demonstra dificuldade em trabalhar com hierarquias. Perfil inadequado para a cultura da empresa. Comunicação impulsiva. Nenhuma nota técnica, nenhum critério objetivo, só a impressão pessoal mal disfarçada. Jonas fechou a pasta. Ela foi reprovada, ele disse. Armando assentiu devagar. Eu imaginava. Isso não é uma avaliação, é uma interpretação pessoal vestida de critério profissional. Então você vai fazer alguma coisa? Jonas ficou em silêncio por 3 segundos exatos. Vou ligar para ela agora. Armando sorriu. Não um sorriso largo, exibido, o sorriso de quem sabia que o neto ainda era, no fundo, o menino criado com os valores certos. Jonas abriu o sistema, localizou o contato de Mirela Lima e discou. O sinal chamou 2 vezes. Alô? A voz era feminina, direta, levemente cautelosa. Mirela Lima? Jonas disse. Sim. Quem fala? Jonas Matos. CEO do Grupo Matos. Silêncio de 2 segundos. Boa tarde, ela disse, com a voz controlada. Boa tarde. Revi o seu processo seletivo de hoje. Houve inconsistências na avaliação que precisam ser corrigidas. Gostaria de te convidar para uma nova entrevista amanhã pela manhã. Desta vez comigo. Com o senhor diretamente. Isso. Posso perguntar o que gerou essa revisão? Pode. A avaliação recebida não refletiu os critérios que o Grupo Matos adota para a seleção de talentos. Isso é suficiente como explicação por enquanto? Uma pausa breve. Sim, ela respondeu. Que horas amanhã? Às 8h30. Estarei lá. Jonas desligou. Armando o observava da poltrona com os braços cruzados e a expressão de quem acabou de vencer uma pequena batalha sem precisar levantar a voz. Era isso que eu queria, o senhor disse. E agora o senhor vai embora satisfeito? Agora vou embora almoçar, Armando respondeu, levantando da poltrona. Você devia fazer o mesmo. Seu pai diz que você pula o almoço todo dia. Meu pai tem muita informação sobre a minha rotina. Sua mãe liga para ele e ela me liga depois. É uma cadeia de afeto e você não pode fazer nada a respeito. Jonas sacudiu a cabeça com um sorriso que quase chegou a ser gargalhada. Cuide-se, vô. Cuide-se você. Armando respondeu já na porta. E dorme mais cedo. A porta fechou. Jonas ficou sozinho com a vista da cidade e o currículo de Mirela Lima ainda aberto sobre a mesa. Releu cada item. Havia consistência ali que não precisava de elogio para se firmar. Fechou a pasta e voltou ao trabalho. Mas o nome dela ficou. Mirela Lima. Apenas um nome. Uma candidata que receberia a vaga se os critérios fossem atendidos. Era só isso. Pelo menos foi o que ele disse a si mesmo enquanto abria o próximo relatório. Tentou focar. Tentou... Naquela noite, Mirela pesquisou tudo o que podia sobre a empresa. O nome de Jonas Matos aparecia em vários artigos. Uma entrevista de revista chamou a atenção. Ele falava sobre gestão de pessoas com clareza direta. Dizia que empresa boa começa com contratação certa e contratação certa começa com critério honesto. Mirela fechou o notebook às 23 horas, com o currículo revisado e os pontos principais anotados à mão. Dormiu com o alarme programado para as 6. Na manhã seguinte, chegou às 8h20. Sem o nervosismo da véspera, no lugar dele, uma clareza calma de quem sabe exatamente o que tem a oferecer. O mesmo saguão, a mesma recepção, o mesmo crachá de visitante. Desta vez, o elevador a levou direto ao 15º andar. O corredor com carpete, a recepção privada. O Dr. Jonas está esperando. Pode ir direto. Mirela bateu na porta. Pode entrar. A sala era exatamente como havia imaginado. Ampla, funcional, sem enfeites desnecessários.
A vista impressionava, mas o homem atrás da mesa era o que ocupava o centro da atenção. Jonas Matos em pessoa era diferente da foto da revista. Não porque fosse diferente fisicamente. Era porque a foto não capturava a presença. A forma como se levantou quando ela entrou, os olhos indo diretamente para o rosto dela antes de qualquer outra coisa. E por um instante, Jonas simplesmente a observou. A primeira coisa que notou foi a postura. Não havia arrogância, nem tentativa de impressionar. Apenas firmeza. Depois veio o resto. A beleza natural, discreta, sem exageros, e algo na expressão que misturava cansaço com determinação. O tipo de olhar de quem já tinha enfrentado coisas demais para a própria idade, e ainda assim continuava de pé. Havia também humildade na forma como ela segurava a bolsa, como aguardava em silêncio, sem pressa de ocupar espaço na sala. Aquilo chamou a atenção dele mais do que qualquer detalhe no currículo. Jonas percebeu que tinha ficado alguns segundos em silêncio e voltou ao papel que estava sobre a mesa. Mirela Lima, ele disse estendendo a mão. Jonas Matos, ela respondeu, apertando com firmeza. Obrigado por aceitar o convite, ele começou. Obrigada pela revisão, ela respondeu. Fico curiosa para entender o que aconteceu. Jonas apoiou os cotovelos na mesa. Sua avaliação de ontem não seguiu os critérios objetivos que adotamos aqui. Os pontos negativos listados não tinham base no seu currículo nem no que esperamos de uma entrevista técnica. E a senhora que me entrevistou? Isso está sendo tratado separadamente. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Também recebi informações sobre um episódio no elevador ontem pela manhã. Mirela piscou, surpresa. Imagino que tenha sido constrangedor. Ele continuou com neutralidade. Mas pelo que me relataram, você lidou com a situação com bastante clareza. Ela manteve a expressão calma, embora o coração tivesse acelerado um pouco. Eu só disse o que parecia justo na hora, respondeu. Jonas apenas assentiu. Então vamos à entrevista de verdade, ela disse. E Jonas quase sorriu. A conversa durou 50 minutos. Metodologia de projetos, situações de crise, equipes difíceis, decisão sob pressão. Cada resposta de Mirela vinha com contexto real, dado concreto e raciocínio claro. Dizia o que sabia, reconhecia o que não sabia e explicava como aprenderia. Jonas fazia anotações enquanto ouvia, poucas, mas específicas. Ao final, fechou o caderno. Certo, ele disse. A vaga é sua. Você começa segunda-feira. Mirela ficou parada por um instante. Não era surpresa exatamente. Era a confirmação de algo que se permitira querer, mas ainda não comemorar. Obrigada, ela disse com clareza, sem exagero. Às 8 horas. Você vai reportar diretamente à coordenação de projetos. No primeiro dia, minha assistente vai te orientar sobre acesso, sistemas e equipe. Entendido. Os dois se levantaram ao mesmo tempo. Mirela pegou a bolsa e deu um passo em direção à porta. Mirela, Jonas disse. Ela parou. O Grupo Matos tem critérios altos, mas também tem o hábito de reconhecer quem entrega resultado de verdade. Você vai ter espaço para trabalhar. Ela o encarou por um segundo. É tudo o que precisava ouvir. E saiu. Jonas ficou de pé ao lado da mesa por alguns segundos. A porta tinha fechado, mas algo na sala ainda prendia a atenção dele onde ela tinha estado sentada. A firmeza nas respostas, a calma e aquela mistura estranha de delicadeza com coragem que ele não via com frequência. Sacudiu a cabeça, descartou o pensamento e voltou ao relatório aberto no monitor. Trabalho. Sempre tinha sido disso que precisava. Na saída do prédio, Mirela parou na calçada por um instante. Ela respirou fundo, tirou o celular da bolsa e ligou para a mãe. A ligação foi atendida no segundo toque.
Filha, deu tudo certo. Mirella soltou um pequeno riso nervoso, como quem ainda estava tentando acreditar no que tinha acabado de acontecer. Mãe, eu consegui. Fui contratada. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha. Então veio o choro. Rápido, aberto, impossível de segurar. Minha filha, a mãe disse com a voz embargada. Minha filha. Mirella encostou as costas na parede de vidro do prédio, sentindo o próprio peito apertar também. Calma, mãe, ela disse sorrindo. É só um emprego. A mãe soltou uma pequena risada entre as lágrimas. Não é só um emprego, Mirella. Você sabe que não é. Mirella olhou para o céu claro acima dos prédios altos e ficou em silêncio por um momento. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Desligou o telefone e caminhou em direção ao metrô com a leveza de quem acaba de ganhar um passo real numa direção que importa. Não sabia ainda o que aquele prédio guardava além do emprego. Não sabia de Armando. Não sabia de Jonas. Não sabia de nada que estava por vir. Mirella chegou às 7h50. O crachá de funcionária tinha nome, foto, cargo, setor. Uma coisa pequena que pesava mais do que parecia. Cláudia, assistente de Jonas, fez o tour pelo andar em menos de 20 minutos. Sistemas, salas, equipe. O coordenador direto de Mirella era Fábio. Uns 38 anos, cabelo grisalho nas têmporas, vocabulário direto. Mirella, né? Ele disse quando Cláudia a apresentou. Já li seu currículo. Bem-vinda. A gente tem bastante coisa para fazer, então você vai aprender rápido ou vai se afogar. Pela cara que você tem, acho que vai aprender. Mirella gostou daquilo, sem paternalismos, sem excessos, direto ao ponto. Pode contar comigo, ela respondeu. O primeiro dia foi intenso. Reunião de alinhamento, sistemas para entender, relatórios para absorver. 3 projetos ativos ao mesmo tempo. 2 em fase crítica, um que tinha atrasado por erro de planejamento e precisava ser recuperado. Durante a reunião de alinhamento, Mirella fez perguntas diretas sobre o projeto mais atrasado. Fábio a olhou com uma expressão que era meio surpresa, meio aprovação. Você leu o briefing antes de chegar? Li tudo que estava no sistema desde ontem. Boa, ele disse. Então você já sabe onde o problema está. Sei onde está. Ainda não sei o tamanho, ela respondeu. Vamos descobrir juntos. Mirella ficou no computador até às 6h30, organizando tudo que tinha recebido. Fábio passou perto da baia dela perto das 6. Ainda aqui, terminando de organizar. E bom sinal, ele disse, e seguiu. Naquela mesma semana, no 12º andar, Renata Souza estava tendo dias particularmente difíceis. Descobriu, por acaso, que o senhor de cabelos brancos do elevador era Armando Matos, fundador do Grupo Matos e avô do CEO. Ficou parada no corredor por quase 1 minuto, processando a informação com a velocidade de alguém calculando o tamanho de um estrago. O homem que ela tinha empurrado e mandado sair como se fosse um obstáculo qualquer. Fechou os olhos, depois abriu e foi direto para a mesa. Mas a pior parte ainda estava por vir. Minutos depois, ao abrir o sistema interno de recrutamento, viu o nome que não queria ver. Mirella Lima, status, contratada. Renata ficou olhando para a tela por alguns segundos, imóvel. Ela mesma tinha marcado aquela candidata como reprovada. Tinha registrado comentários negativos. Tinha encerrado o processo. E agora o sistema mostrava outra decisão. A contratação tinha sido aprovada diretamente pela presidência. Renata sentiu o estômago afundar. Não era apenas uma reversão de decisão. Era um recado. Jonas Matos tinha visto o processo. Mesmo assim, nenhum comunicado formal chegou ao RH. Nenhuma convocação para explicações, nenhuma demissão, ainda não. E isso para Renata era pior do que qualquer confronto imediato. Porque significava uma de 3 coisas, e nenhuma delas era confortável. Talvez Jonas ainda estivesse reunindo informações antes de agir.
Talvez estivesse esperando que ela cometesse outro erro para justificar uma decisão maior. Ou talvez, e essa hipótese era a que mais a incomodava, ele simplesmente não considerasse que ela fosse importante o suficiente para agir com pressa. Renata apoiou os dedos na mesa e respirou fundo. A prioridade agora era simples e urgente. Garantir que Armando Matos nunca chegasse perto o suficiente para reconhecê-la. Começou a variar horários, a usar a escada, a desviar de corredores quando via alguém de cabelos brancos ao longe. A equipe notou que estava mais irritada e esquiva que o normal. Ninguém perguntou nada. No meio de toda aquela agonia particular de Renata, Mirela Lima trabalhava. Entregava relatórios antes do prazo, identificava erros que passavam despercebidos. Propunha soluções práticas sem esperar ser convocada para isso. Na terceira semana, Fábio comentou com colegas que aquela contratação tinha sido uma das melhores do setor em anos. A notícia chegou ao 15º andar através de um e-mail de avaliação do primeiro mês. Jonas leu, arquivou, fez uma nota mental. Naquela mesma semana, ele desceu ao 12º andar. Não era incomum, mas também não era rotineiro. Quando Jonas aparecia num andar operacional, as conversas diminuíam de tom e a postura das pessoas mudava ligeiramente, aquele ajuste involuntário que acontece quando alguém com autoridade real entra num ambiente. Ele foi direto para a sala de Fábio. Mirela estava lá dentro, com um mapa de projeto aberto na tela e uma caneta na mão. Fábio, Jonas disse na porta. Quero ouvir o status do projeto Delta direto de vocês. Fábio se levantou. Mirela ficou onde estava por um segundo, avaliando se devia sair, e então Fábio disse: Mirela está tocando a parte crítica do Delta. Melhor ouvir dela. Jonas virou o olhar para ela. Pode continuar sentada, ele disse, e se apoiou na moldura da porta com os braços cruzados, olhando para a tela. Mirela foi direto ao ponto. Mostrou o cronograma, os gargalos identificados, as ações corretivas propostas e os resultados parciais das primeiras medidas já implementadas. Jonas ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou quieto por alguns segundos. A projeção de entrega, você garantiu 4 semanas antes do prazo original? Com as medidas em andamento, sim. Há uma margem de risco em um dos fornecedores, mas já abrimos uma alternativa paralela. Bom, ele disse. E saiu. Fábio ficou olhando para a porta vazia e depois para Mirela. Bom, de Jonas Matos, vale mais do que um discurso de 10 minutos de qualquer outro. Ele disse. Mirela olhou para a tela, mas sentiu alguma coisa, que não era só satisfação profissional, e ficou quieta sobre isso. Renata viu Jonas sair da sala de Fábio pelo reflexo da divisória de vidro. Ficou de costas, fingindo mexer numa pasta, até ele passar pelo corredor em direção ao elevador. Só então respirou com mais espaço, mas aquele alívio durou pouco. Porque na manhã seguinte, quando Renata chegou ao andar e foi até a cozinha buscar café, encontrou Mirela Lima parada em frente à máquina, esperando a xícara encher. As duas se olharam. Renata foi a primeira a desviar. Com licença, disse Mirela, pegando a xícara e saindo. Renata ficou parada na cozinha. A raiva crescia num lugar que ela não sabia nomear direito. Não era culpa, era irritação. A presença de Mirela naquele andar era um lembrete constante de que algo tinha escapado do seu controle. E Renata não gostava de coisas fora do seu controle. Na sexta-feira daquela semana, Armando apareceu no prédio sem avisar. Parou no 12º para cumprimentar um antigo colega. Renata o viu ao fundo do corredor e virou na direção oposta antes que ele erguesse os olhos. Ficou na copa até ter certeza de que ele havia subido. Aquele estado de alerta constante começava a custar caro, e ela sabia que a sorte não duraria para sempre.
Naquele mesmo dia, ao final da tarde, Mirella saía do elevador no térreo quando Armando entrava pela porta da rua. "Olha quem está aqui", ele disse com um sorriso genuíno. "O senhor do elevador", ela respondeu, surpresa. "O mesmo." Então, funcionou. "Como o senhor sabe que fui contratada?" "Boas notícias correm num prédio desse." Mirella sorriu. "Boa tarde, Armando." "Boa tarde, Mirella. Cuide-se lá dentro." Uma despedida estranha, ela pensou enquanto caminhava. Cuide-se lá dentro, como se soubesse que haveria algo para se cuidar. Descartou o pensamento e continuou andando. Armando subiu direto para o 15º. Jonas estava ao telefone, fez um gesto indicando a poltrona e continuou por mais 2 minutos. Quando desligou, olhou para o avô. "Encontrei a sua Mirella Lima no saguão", Armando disse. "Ela não é minha." "Ainda não", o velho respondeu com serenidade absoluta. Jonas cruzou os braços. "Vô, ela é exatamente como eu disse, você não acha? Ela é uma boa profissional. É uma boa pessoa que também é boa profissional. Tem diferença. Então por que você faz cara de quem precisa tomar cuidado quando eu falo o nome dela?" Jonas virou para a janela. "Porque não é o momento para esse tipo de coisa." "Nunca é o momento", Armando disse. "Você vai falar isso aos 40, depois aos 50. Um dia vai olhar para o lado e vai perceber que o lado ficou vazio há muito tempo. Você está dramatizando." "Estou com experiência. Tem diferença." Um canto da boca de Jonas subiu levemente. O avô tinha esse dom irritante de acertar. "Os relatórios dela têm sido bons", Jonas disse depois de um momento. "Não me surpreende. O projeto que ela está tocando vai fechar antes do prazo. Também não me surpreende. Isso é tudo que eu sei sobre ela por enquanto, vô, profissionalmente. Por enquanto", Armando disse. "Só por enquanto." E saiu com aquela calma de quem planta uma semente e não tem pressa de ver crescer. Nas semanas seguintes, o ritmo do Grupo Matos não deu trégua. Mirella mergulhou no projeto Delta com a mesma disciplina com que tinha construído a própria vida. Sem alarde, sem pedir espaço, sem esperar que alguém viesse abrir caminho. Fábio, seu supervisor, percebeu rápido que ela não precisava ser carregada por ninguém. Bastava apontar a direção e ela fazia o resto. Na segunda semana, depois de uma reunião difícil com 2 fornecedores que estavam se acusando mutuamente por um atraso grave, Mirella saiu da sala com a pasta debaixo do braço e o cabelo já meio solto do coque que tinha feito às pressas naquela manhã. "Fechado", ela disse a Fábio sem esconder o cansaço. "Eles assinam na quinta." Fábio parou no corredor e soltou um assobio baixo. "Eu levaria 3 semanas para fazer esses 2 se suportarem na mesma mesa." Mirella ajeitou a pasta contra o peito. "Você teria tentado ser razoável demais." "E você não tentou?" Ela soltou um meio sorriso. "Tentei. Por uns 5 minutos." Fábio riu. "Você vai longe aqui dentro." Mirella não respondeu, mas guardou a frase. Porque ir longe era tudo o que ela sempre tinha tentado fazer. Quando o Projeto Delta fechou 22 dias antes do prazo, o nome dela começou a circular com mais frequência pelos corredores. Não de forma espalhafatosa, de forma consistente. O tipo de comentário que nasce da surpresa genuína de quem vê alguém entregar mais do que prometeu. No 15º andar, Jonas leu o relatório final 2 vezes. Na segunda leitura, demorou um pouco mais no nome dela do que seria necessário. "Quero o nome de Mirella Lima no relatório de desempenho do trimestre", ele disse a Cláudia, "como referência de entrega." "Certo, Dr. Jonas." Ela saiu. Jonas ficou com o papel nas mãos por um instante. Havia um tipo de competência que impunha respeito sem precisar pedir atenção. Mirella tinha isso, mas não era só isso. Era a forma como ela atravessava as situações, direta, sem ruído, sem vaidade. Como se estivesse sempre tentando resolver o mundo antes que o mundo desabasse em cima dela.
Ele fechou a pasta e voltou ao trabalho. Ou tentou. Na sexta seguinte, houve uma reunião geral de alinhamento no 12º andar. Fábio, a equipe de projetos, alguns coordenadores de outras áreas. Jonas desceu para abrir a reunião e no instante em que entrou, o ambiente inteiro fez aquele ajuste involuntário que sempre acontecia quando ele aparecia. Colunas se endireitando, vozes diminuindo, mãos ocupadas de repente demais com cadernos e canetas. Mirella percebeu, mas não fez o mesmo. Continuou sentada ao lado de Fábio, caderno aberto, caneta entre os dedos, olhando direto para a cabeceira, como se aquele fosse só mais um homem entrando numa sala. E não o CEO, diante de quem metade da empresa parecia prender a respiração. Jonas percebeu isso também. Fez a abertura com objetividade, passou pelos números principais, pelos prazos e pelas prioridades do trimestre. Em determinado momento, Fábio mencionou o Delta e virou-se para Mirella. Você pode resumir a condução? Ela se levantou. Falou sem pressa, sem enfeite e sem qualquer tentativa de impressionar. 3 minutos limpos. Problema, ação, resultado. Quando terminou, Jonas a observou por 2 segundos antes de voltar os olhos para a folha sobre a mesa. Bem conduzido, ele disse. Foi só isso. Mas a frase veio na voz exata que transformava pouco em muito. Mirella sentou de novo com a sensação incômoda de que tinha sido vista mais do que gostaria. Do outro lado da sala, Jonas seguiu a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa naquele rosto dela, firme, inteligente, sem submissão, continuou ali, num canto da atenção dele, mesmo depois que a pauta passou para outro assunto. A reunião terminou quase 1 hora depois. Jonas saiu antes do encerramento, chamado por uma ligação. No corredor, Renata viu o elevador se fechar com ele dentro. E depois voltou o olhar para a sala de vidro, onde Mirella ainda guardava as anotações. Havia alguma coisa errada ali. Ela não sabia ainda o quê, mas sabia reconhecer quando perdia terreno. O problema não era mais só Mirella ter sido contratada, era que desde a contratação tudo tinha começado a escapar do lugar onde Renata costumava manter o controle. E piorou quando, naquela mesma semana, Jonas desceu de novo ao 12º. Desta vez, para uma reunião de acompanhamento com Fábio. Mirella estava na sala diante de 2 monitores e uma projeção de riscos na parede. Boa tarde, Jonas disse ao entrar. Boa tarde, ela respondeu. O que é isso? Consolidação do vértice. Fábio pediu uma visão completa antes da reunião. Essa é a reunião. Eu sei, por isso terminei ontem. Houve um silêncio mínimo, quase um choque breve entre a objetividade dele e a segurança dela. Mostra, ele disse. Mirella se levantou. Foi para a frente da projeção, explicou a estrutura, os níveis críticos, as possibilidades de contingência. Jonas fez 2 perguntas. Ela respondeu sem hesitar. Fábio observava os 2 em silêncio, como quem percebia a existência de alguma corrente invisível passando entre aquelas frases curtas demais para o que realmente carregavam. Em determinado momento, Fábio saiu para atender uma ligação. A sala ficou só com Jonas e Mirella. Ela se inclinou sobre a mesa para organizar alguns papéis. Uma mecha do cabelo, solta do penteado, caiu sobre o rosto dela. Jonas a observou por 1 segundo a mais do que devia. Você mora longe daqui? Perguntou, sem olhar diretamente para ela. Mirella ergueu os olhos, surpresa com a mudança abrupta de assunto. Zona Leste, uns 40 minutos de metrô. Você chega sempre antes do horário. Prefiro ter margem. Não gosto de começar o dia já atrasada. Jonas assentiu. Ela voltou a organizar os papéis e, ao girar para alcançar uma pasta, o salto enganou na base da cadeira. Foi um movimento pequeno, mas suficiente para desestabilizá-la. Jonas reagiu antes de pensar. A mão dele fechou na cintura dela, firme, quente, impedindo que ela perdesse o equilíbrio.
Mirella prendeu a respiração. O corpo dela ficou a 1 palmo do dele. Perto demais. O tempo segurou. Ela ergueu os olhos. Jonas também. A mão dele continuava na cintura dela, não como quem toca por acaso, como quem ainda não tinha lembrado que devia soltar. Por 1 segundo inteiro, nenhum dos dois se mexeu. Depois ele a soltou, devagar demais. Desculpa, disse com a voz mais baixa do que o normal. Mirella engoliu em seco. Não precisa. Eu que me distraí. Os dois se afastaram no mesmo instante em que a porta abriu e Fábio voltou, encerrando o que quer que tivesse começado a se formar ali. Mas Mirella passou o resto do dia lembrando do calor daquela mão na cintura. E Jonas passou o resto do dia irritado consigo mesmo por lembrar também. Na sexta à tarde, Mirella foi à cozinha buscar água. Jonas estava lá, esperando o café sair da máquina, gravata afrouxada, mangas discretamente puxadas para cima, a postura menos blindada do que no restante do prédio. Trabalhando até tarde? Ela perguntou. Ele virou. Sempre, você também. Estou terminando o relatório de risco do trimestre. Ele pegou a xícara, encostou na bancada e ficou olhando para ela de um jeito difícil de traduzir. Como está se adaptando? Bem, o trabalho é pesado, mas do tipo que faz sentido. Faz sentido, ele repetiu, quase como se testasse a frase. Quando a complexidade tem motivo, ela pesa menos. Jonas ficou quieto. Mirella se aproximou da pia para encher a garrafa d'água. A mesma mecha de cabelo caiu de novo sobre o rosto dela. Dessa vez, ela nem percebeu. Jonas percebeu. E antes que pensasse direito no que estava fazendo, levantou a mão e afastou a mecha devagar, prendendo-a atrás da orelha dela. O toque foi leve, mas arrastou um silêncio inteiro junto. Mirella congelou, a garrafa ainda aberta na mão. Os olhos subiram para os dele com uma mistura de surpresa e alguma coisa que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Jonas ficou parado, a mão ainda perto demais do rosto dela. A respiração dela tocou a linha do maxilar dele quando ele se inclinou sem perceber. Perto. Muito perto. O quase beijo veio ali, não como impulsividade, mas como uma atração contida por tempo demais para continuar fingindo que não existia. Mirella não recuou. Jonas também não. Os olhos dele desceram para a boca dela. Os dela perceberam. E por 1 segundo inteiro, o mundo pareceu se resumir à distância mínima entre dois rostos e ao som baixo da máquina de café encerrando um ciclo. Então Jonas se afastou primeiro, como quem se lembrava tarde demais de onde estava. Passou a mão pela nuca. Boa noite, Mirella. A voz saiu rouca. Ela demorou 1 segundo a mais do que deveria para responder. Boa noite. Ele saiu. Mirella ficou na cozinha por alguns segundos, a garrafa ainda na mão, o coração batendo alto demais para aquele silêncio. No elevador, descendo sozinha, ela encostou a cabeça no espelho frio e fechou os olhos. Aquilo tinha chegado perto demais de acontecer. E a pior parte era que ela sabia que se ele não tivesse se afastado, ela não teria se afastado também. Na semana seguinte, Armando apareceu no prédio novamente, desta vez sem passar direto. Parou no 12º para visitar um ex-colega dos tempos antigos da empresa e, ao sair da sala do homem, deu de cara com Renata no corredor. Ela parou. Ele também. O silêncio entre os dois foi tão instantâneo quanto cortante. Renata sentiu o estômago despencar. Armando apoiou as 2 mãos sobre a bengala e a olhou por alguns segundos, agora sem a serenidade mansa do elevador. Então é a senhora, ele disse por fim. Renata tentou recompor a expressão. Senhor Armando, eu. A minha dúvida hoje não é mais quem a senhora é, ele interrompeu. É porque ainda trabalha aqui. O rosto dela perdeu cor. Houve um mal-entendido naquele dia. Não houve mal-entendido nenhum, Armando disse. Houve arrogância, e depois disso,
Pelo que estou começando a entender, houve mais do que isso. Renata abriu a boca, mas ele já tinha perdido o interesse na resposta. Tenha um bom dia, senhora Souza. Ele seguiu para o elevador. Renata ficou parada no corredor, com a sensação de que o ar tinha ficado fino demais para respirar. Naquele mesmo dia, Jonas chamou Renata à sala dele. Ela entrou tentando manter a postura. Não conseguiu. Jonas estava de pé, diante da janela. Quando virou, não havia no rosto dele raiva aberta. Havia algo pior. Decisão. Sente. Ela sentou. O jurídico já estava na sala. Fábio também. Jonas foi direto ao ponto. Você está sendo desligada por justa causa a partir de agora. Renata franziu a testa, incrédula. Justa causa? Por quê? Jonas cruzou os braços. Pelo que aconteceu no elevador, não admitimos esse tipo de comportamento aqui. Renata abriu a boca para responder, mas ele continuou antes que ela tentasse se defender. O elevador apitou por excesso de carga. Em vez de resolver a situação com educação, você decidiu escolher quem deveria sair. Ela engoliu em seco. Jonas manteve o olhar firme e escolheu justamente a pessoa que julgou mais insignificante ali dentro. O silêncio ficou pesado. Um velho qualquer, não foi assim que você tratou? Renata tentou se recompor. Eu só estava tentando resolver um problema. Jonas a interrompeu. Você empurrou meu avô para fora do elevador. A frase caiu na sala como um golpe. O jurídico e Fábio permaneceram em silêncio. Jonas continuou, agora com a voz ainda mais controlada, sem saber quem ele era, sem o mínimo de respeito, apenas porque achou que ele era alguém sem importância. Renata tentou reagir. Eu não sabia que ele era seu avô. Jonas deu um pequeno sorriso frio. Independente de quem ele fosse, isso não é jeito de tratar uma pessoa. Ele se inclinou levemente sobre a mesa. E é exatamente por isso que a situação é ainda mais grave. Ele respirou fundo antes de continuar. A verdade, Renata, é que eu já deveria ter tomado essa decisão há muito tempo. Renata piscou, surpresa. Seu comportamento com funcionários, fornecedores, as reclamações, eu ignorei mais do que deveria. O olhar dele ficou ainda mais firme. Eu demorei demais para chegar a essa decisão. E isso foi um erro meu. O silêncio que veio depois foi seco. Renata sentiu o chão sumir. E pela primeira vez desde o elevador, deixou o ódio aparecer, sem filtro. Foi ela, disse com a voz baixa e venenosa. Foi aquela garota desde o começo. Jonas a encarou. Não. A resposta veio firme. Foi você. Ele sinalizou para o jurídico prosseguir e saiu da sala antes que a cena se prolongasse, além do necessário. Ele achou que terminava ali. Não terminou. Minutos depois, enquanto Mirella estava no corredor ao lado da própria baia conferindo um documento, Renata apareceu. Já sem máscara, sem a postura da coordenadora, sem o verniz da empresa. Atravessou o espaço até parar diante dela. Você está satisfeita agora? Perguntou com a voz tremendo de raiva. Era isso que você queria? Me ver fora daqui? Mirella ergueu os olhos devagar. Eu não fiz nada contra você. Fez sim, desde o momento em que abriu a boca naquele elevador. Algumas pessoas do setor pararam discretamente para olhar. Mirella sentiu todos os olhos no corredor, mas não recuou. Você está sendo desligada pelo que fez, não por minha causa. Renata deu um passo à frente. Foi por sua culpa. Não, foi pelas suas escolhas. A frase acertou. Renata perdeu o resto do controle. Ergueu a mão com o rosto deformado de ódio. Mirella mal teve tempo de reagir. Mas Jonas teve. A mão dele surgiu segurando o pulso de Renata no ar antes que o tapa alcançasse o rosto de Mirella. O corredor inteiro ficou imóvel. Jonas soltou as palavras uma a uma, num tom baixo que soou mais ameaçador do que qualquer grito.
Você já terminou! Renata tentou puxar o braço de volta. Não conseguiu. 2 seguranças chegaram quase imediatamente, chamados por Cláudia, assim que a discussão começou a subir de tom. Jonas soltou o pulso dela e os seguranças assumiram. Renata ainda tentou avançar com o corpo, mas foi contida e levada corredor afora, protestando, desequilibrada, derrotada pela própria fúria. Dessa vez, sem volta. O silêncio que ficou depois foi pesado. Jonas virou-se para Mirella no mesmo instante. O rosto dela estava firme, mas os olhos tinham levado o susto. "Você está bem?" perguntou. Agora a voz era outra. Sem empresa, sem cargo, só preocupação. Mirella assentiu, mas a respiração ainda estava curta. "Estou." Jonas deu um passo mais perto. Ergueu a mão devagar e tocou de leve o maxilar dela, como se precisasse ter certeza de que ela estava inteira. O gesto foi rápido, íntimo demais. E só por isso já foi suficiente para alterar o ar entre os dois outra vez. Mirella levantou os olhos para ele. A tensão voltou, mais funda, mais consciente. Jonas baixou a mão. "Se precisar de qualquer coisa, me avisa diretamente." "Tá bom, obrigada." Ela respondeu, baixo. Ele sustentou o olhar dela por um segundo antes de sair. E dessa vez, Mirella demorou mais para voltar a respirar do que para voltar ao trabalho. Os dias seguintes no Grupo Matos tiveram uma calma estranha. Não a calma comum de escritório depois de uma crise resolvida. Era outra coisa, como quando uma tempestade passa e o ar ainda parece pesado, carregado de algo que ninguém consegue explicar direito. A notícia da demissão de Renata correu rápido pelo prédio. Oficialmente, foi descrita como violação de conduta administrativa. Não houve detalhes, nunca havia. Mas dentro do 12º andar, todo mundo tinha visto o suficiente no corredor para entender que aquilo não tinha sido uma saída comum. Mirella tentou voltar ao ritmo de antes. Planilhas, reuniões, fornecedores, mas de vez em quando a mente voltava ao instante em que a mão de Jonas tinha surgido no ar, segurando o pulso de Renata antes que o tapa a atingisse. O gesto tinha sido rápido, instintivo e carregado de uma proteção que não parecia vir apenas do cargo de CEO. Naquela tarde, depois de uma reunião de 3 horas com diretores regionais, Jonas encontrou na mesa o relatório de desempenho enviado por Fábio. A observação especial trazia o nome de Mirella Lima. Desempenho acima do esperado para o período de adaptação. Recomendo revisão de enquadramento salarial e ampliação de responsabilidades no próximo ciclo. Jonas anotou na margem: aprovar, agendar com coordenação. Fechou a pasta e ficou olhando para a cidade com a expressão de quem pensa em algo que prefere não nomear. Na sexta daquela semana, o Grupo Matos tinha um evento interno, almoço de encerramento do trimestre, com a presença de todos os gestores e coordenadores. Era uma tradição da empresa, iniciada pelo próprio Armando décadas atrás. Jonas mantinha por respeito à origem. Armando compareceu. Mirella estava entre os convidados pela primeira vez, representando a equipe de projetos ao lado de Fábio. O evento aconteceu no 15º andar, numa sala ampla com vista para a cidade. Mesas postas, catering, aquele nível de formalidade suficiente para comunicar importância sem criar distância. Armando percorreu o ambiente com aquela calma de quem conhece cada rosto do lugar. Quando viu Mirella perto da janela, o sorriso mudou de qualidade. Foi até ela. "Mirella." "Armando," ela respondeu surpresa. "O senhor vem a esses eventos?" "Sempre que posso. Fui eu quem começou essa tradição." Fábio se aproximou. "Senhor Armando, bom vê-lo. A equipe está excelente, especialmente desde que essa aqui chegou." Armando olhou para Mirella. "Eu ouvi dizer..." Ele disse com um sorriso que ela não soube interpretar completamente. Jonas chegou 15 minutos depois e foi na direção do avô. "Jonas, venha cá," Armando disse.
Jonas cumprimentou Fábio e virou para Mirella. Mirella, Dr. Jonas. Pode chamar de Jonas. Ela assentiu. Armando observava os dois com a expressão de quem assiste a algo que já sabia que ia acontecer. Falaram por alguns minutos. Fábio elogiou Mirella. Jonas confirmou com objetividade. Armando tomou um gole sem esconder o sorriso. Depois, Fábio foi para outro lado e Armando foi chamado por um dos diretores. Jonas e Mirella ficaram sozinhos por um momento, lado a lado, com a vista da cidade à frente. Armando, ela disse depois de um silêncio curto. Então ele é seu avô. Não era pergunta. Jonas ficou quieto por exatamente 2 segundos. É, ele confirmou. Mirella processou aquilo em silêncio por um momento. O senhor do elevador. Ela disse mais para si mesma do que para ele. Ele me contou o que aconteceu. Mirella virou o rosto para Jonas. Foi por isso que o senhor revisou a avaliação. Parcialmente, Jonas respondeu com honestidade direta. O restante foi porque a avaliação em si não tinha critério, independente do elevador. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Obrigada, ela disse, pela honestidade. Não precisa agradecer por isso. Do outro lado da sala, Armando olhava para os dois de longe, com a expressão serena de quem vê uma peça se encaixar exatamente onde sempre deveria ter estado. E sorriu para o próprio copo. O evento terminou por volta das 14 horas. Mirella desceu no mesmo elevador que Fábio e mais 2 coordenadores. A conversa era leve, sobre o trimestre, sobre os projetos do próximo ciclo. Ela participava com naturalidade, mas parte da cabeça ainda estava na varanda do 15º, na conversa com Jonas, na revelação sobre Armando, no jeito como Jonas tinha dito parcialmente com uma honestidade que ela não esperava. Na volta para casa, ficou com o fone no ouvido, mas sem música. Armando era o avô de Jonas. O senhor do elevador era o fundador da empresa, e parte da razão pela qual ela estava naquele emprego era um senhor de cabelos brancos que poderia ter simplesmente deixado passar. Havia algo naquilo que não era dívida nem gratidão simples. Era mais como perceber que o acaso, às vezes, não é tão acidental assim. Na segunda-feira seguinte, Jonas a chamou diretamente para uma reunião no 15º, a primeira vez sem passar por Fábio. Ela chegou no horário. Cláudia a recebeu e disse que Jonas terminaria em 2 minutos. Foram exatamente 2 minutos. Jonas abriu a porta e a encontrou perto da janela. Pode entrar, ele disse. Ela entrou. Sentou na cadeira à frente da mesa. Quero conversar sobre o próximo projeto, Jonas disse, indo direto ao ponto enquanto abria uma pasta. O vértice entra na fase de execução no mês que vem. Quero uma figura de referência que consiga enxergar o projeto inteiro, não só a parte técnica. Mirella esperou. Estou pensando em você para essa função. Ela ficou quieta por um segundo. Não é promoção formal, é responsabilidade expandida, mas o próximo ciclo de avaliações vai refletir isso. Por que eu? Porque você enxerga o problema antes de ele virar crise. Isso é raro. Aceito. Bom, Fábio vai te passar o briefing ainda essa semana. Ela se levantou para sair. Mirella! Ela parou. Jonas ficou olhando para ela por meio segundo com aquela expressão que ela ainda não tinha conseguido mapear completamente. Você fez uma boa pergunta no evento na semana passada. Qual? Se eu teria revisado a avaliação só por causa do elevador. Ela esperou. A resposta real é que eu teria chegado até você de qualquer forma, ele disse. O currículo era forte o suficiente para aparecer na minha lista, com ou sem a história do elevador. O que o elevador fez foi acelerar o processo. Mirella ficou quieta por um momento. Por que está me dizendo isso agora? Porque você merece saber a extensão da verdade, ele respondeu. Não só a parte que te faz sentir que deve algo a alguém. Ela sentiu algo se assentar dentro dela.
Era como quando uma dúvida antiga finalmente encontra a resposta certa. Obrigada, ela disse. E desta vez ele não disse que não precisava. Fábio recebeu o briefing do vértice e chamou Mirella ainda na quinta-feira. Você sabe que essa função abre porta para coordenação, né? Ele disse enquanto abria os arquivos na tela. Eu sei. Vai ser puxado. O vértice tem prazo curto e partes móveis demais. Quando foi que prazo curto me assustou? Ela respondeu. Fábio deu aquela risada rápida, que era a forma dele de expressar aprovação. Vai ser bom trabalhar com você de perto nesse. Armando apareceu no prédio na semana seguinte. Jonas estava numa reunião quando o avô chegou. Cláudia o instalou na poltrona com um café. Quando Jonas entrou na sala, o velho largou a revista que não estava realmente lendo. Você está bem? Estou. Por que pergunta? Porque você entrou com o mesmo rosto que o seu pai fazia quando estava tentando não pensar em alguma coisa. Jonas sentou atrás da mesa. Você e seu instinto, ele disse. Eu e minha experiência, o senhor corrigiu. É diferente. É sobre a Mirella? Jonas ficou quieto por um momento. Você nunca para, né? Paro quando não é necessário. Jonas olhou para a mesa por alguns segundos. Ela é direta, inteligente e não tem medo de dizer o que pensa. Ele disse, finalmente. Isso é tudo que eu sei dizer, sem ultrapassar o que é apropriado. E o que seria inapropriado? Que eu penso nela mais do que deveria para alguém que é funcionária desta empresa. Armando ficou quieto por quase 10 segundos, incomum para ele. Jonas, disse por fim, com voz mais baixa. Trabalhei 40 anos nessa empresa. E a coisa mais importante que aprendi não foi sobre negócios. Foi que resultado sem afeto não sustenta nada. Eu tenho família, Jonas disse. Você tem família de sangue. Estou falando de família que você escolhe. Armando se levantou. Não estou pedindo nada precipitado. Só pedindo para você não ser covarde. Armando foi até a porta. Parou com a mão no batente. Ela merece alguém que não tem medo do que sente. E você merece alguém que não se impressiona com seu cargo, mas com o que você é quando ninguém está olhando. Já vi como você fica quando ela entra numa sala. A porta fechou. Jonas ficou com aquelas palavras. Precisas demais para descartar. Na quinta-feira da semana seguinte, houve um jantar de negócios com parceiros estratégicos do vértice. Mirella foi convidada por Jonas diretamente, como referência técnica do projeto. O jantar aconteceu num restaurante no mesmo quarteirão. Mesa para 12 pessoas, trajes formais, conversas que misturavam negócio com leveza calculada. Mirella chegou no horário, vestido azul escuro de corte preciso, cabelo solto. Havia uma diferença entre Mirella no escritório e Mirella num espaço desses, mas não era a diferença que Jonas esperava. No escritório, ela era competência concentrada. Ali, era exatamente a mesma pessoa. O mundo ao redor havia mudado. Ela não. Isso não era comum. Jonas a apresentou com o mesmo tom que usaria para qualquer membro sênior da equipe. Quando ela respondeu a uma pergunta técnica difícil de um dos parceiros, com aquela clareza calma que não pede aplauso, o homem assentiu 3 vezes seguidas. Jonas notou a mudança no rosto do parceiro e notou que Mirella não havia notado que tinha impressionado alguém. Durante o jantar, ficaram separados pela mesa, mas houve 1 ou 2 trocas de olhar. Quando algum ponto da conversa cruzava algo que os dois sabiam que o outro havia pensado também. Era o tipo de comunicação que não precisa de palavra. Quando os parceiros foram embora, Jonas voltou para dentro e encontrou Mirella saindo com a bolsa no ombro. Posso te dar uma carona? Ele disse. A pergunta saiu antes que ele pensasse em filtrá-la. Mirella ficou com a bolsa na mão por um segundo. Zona Leste, ela lembrou. Eu sei onde você mora, ele disse. Posso te dar uma carona. Ela o encarou por um momento. Tudo bem, ela disse.
O carro era discreto, um sedã escuro, limpo, sem exibicionismo. O trânsito de quinta à noite era razoável. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era desconforto. Era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Você foi bem hoje, Jonas disse. Só respondi o que sabia. O Henrique não é fácil de impressionar. Não estava tentando impressionar. Estava respondendo uma pergunta técnica. Eu sei, ele disse. Por isso funcionou. Mirella olhou para o lado de fora por um momento. Como você começou na empresa? Seu avô simplesmente passou o cargo para você? Não, Jonas respondeu. Entrei como analista. Passei por 4 áreas diferentes em 6 anos. Fui promovido por resultado, não por nome. Armando fez questão disso. Fez questão de que você não levasse o nome como vantagem? Fez questão de que eu não precisasse. Ele corrigiu. Há diferença. Mirella ficou com aquilo por um momento. Ele é consistente, ela disse. No elevador, na empresa, com você, é o mesmo homem em todo lugar. Jonas confirmou. E é a coisa mais difícil de ser. Você é? Ela perguntou. Jonas a olhou rapidamente antes de voltar o olhar para a rua. Tento ser. Eu acho que você é, ela disse com simplicidade. Pelo menos em tudo que eu vi. Ele ficou quieto. O carro virou numa rua mais tranquila. Como é o seu bairro? Ele perguntou. Simples. O tipo de lugar onde todo mundo conhece o dono da padaria e o vizinho do terceiro andar reclama do barulho da festa do segundo. Você gosta? Gosto, ela respondeu sem hesitar. Tem vida real, nada de fachada. Jonas ficou quieto por um segundo. Você faz questão de dizer isso. Dizer o quê? Que vem de um lugar diferente do que eu. Mirella virou o rosto para ele. Não faço questão de dizer, ela respondeu. Só não escondo. Qual é a diferença? O fazer questão é precisar que o outro saiba de onde você veio. Não esconder é só ser honesta sobre quem você é. Jonas ficou com aquilo por um momento. Depois o carro parou em frente ao prédio dela. Mirella pegou a bolsa e colocou a mão na maçaneta. Obrigada pela carona. De nada. Ela estava quase abrindo a porta quando Jonas disse, Mirella. Ela parou. Virou. Ele a olhava com aquela expressão densa, o rosto levemente virado para ela na penumbra do carro. Você disse que não esconde quem é, ele disse devagar. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Havia algo naquela frase que não era sobre trabalho, não era sobre o vértice, não era sobre nada que ela pudesse arquivar na pasta profissional. Era sobre eles dois. O que você faria se a pessoa errada no momento certo fosse, na verdade, a pessoa certa na hora exata? Aprende no seu tempo, ela disse. Não existe prazo para isso. Jonas ficou olhando para a porta do prédio até ela entrar. Depois, deu a partida e foi embora. Mas levou a conversa inteira com ele. Naquela noite, Mirella ficou com o notebook aberto e o cursor piscando num documento em branco. Tentou trabalhar. Não conseguiu. Ficou com a frase dele. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Havia vulnerabilidade ali que ela não esperava. O Jonas do escritório era certeza controlada. Aquela frase no carro tinha sido outra coisa. A parte racional dela dizia que aquilo era complicado. Ele era o CEO, ela era a analista, a assimetria era real e não ia embora só porque a carona tinha sido agradável. Mas a outra parte ficou com o calor daquele olhar na penumbra do carro. E essa parte não tinha muito interesse nos argumentos da primeira. Na manhã seguinte, chegou no horário de sempre. O crachá, a catraca, o elevador, o corredor, tudo igual. Fábio estava na cozinha quando ela chegou. Bom dia! Como foi o jantar? Bem, os parceiros do Vértice são exigentes, mas profissionais. Ouvi dizer que você deu uma aula para o Henrique Castilho.
Só respondi uma pergunta. Castilho não fica satisfeito com respostas. Fica com soluções. Ligou para o Jonas pedindo você especificamente nas reuniões de execução. Isso é bom ou complicado? É bom, mas vai puxar mais do seu tempo. Eu dou conta. Ele a olhou com aquele meio sorriso que era a aprovação sem precisar de palavra e foi embora. Ela estava revisando um relatório na própria mesa quando ouviu passos se aproximando. Ergueu os olhos. Jonas. Algumas pessoas do setor ficaram automaticamente mais eretas nas cadeiras quando ele apareceu. Outras fingiram estar ocupadas demais para observar. Ele parou ao lado da mesa dela. Mirella, Jonas. A troca de nomes sem formalidade já estava começando a acontecer com mais naturalidade do que qualquer um dos dois tinha planejado. Você tem um minuto? Tenho. Ela se levantou. Foram até uma pequena sala de reunião vazia no canto do andar. Jonas fechou a porta. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio não era desconfortável, era carregado. A recomendação de promoção feita pelo Fábio continua válida. Eu fico grata pelo reconhecimento, ela respondeu. Jonas assentiu devagar. Eu sei. O silêncio voltou, mais pesado, mais íntimo. Mirella desviou o olhar primeiro apenas para respirar. Havia algo naquela conversa que não era mais só sobre trabalho. Jonas deu um passo em direção a ela. Não era um passo grande, mas era deliberado. Mirella, ele disse, com uma voz diferente de todas as outras versões que ela conhecia. Ela não recuou. Eu sei que a situação tem peso, ele disse. Você trabalha aqui. Eu dirijo essa empresa. E isso cria uma assimetria que seria desonesto ignorar. O que o senhor quer dizer com isso? Ela disse. Mas eu também sei que faz semanas que você está na minha cabeça de um jeito que não é profissional, ele continuou. E eu não quero fingir que não é. Mirella ficou olhando para ele. Existia uma parte nela que queria dizer que era complicado, que a assimetria merecia ser tratada com cuidado. Essa parte estava presente, mas estava em silêncio. Porque a outra parte reconhecia naquele momento exatamente o que estava diante dela. Um homem que tinha escolhido ser honesto quando poderia ter ficado em silêncio. Eu sinto o mesmo, mas não seria apropriado. Jonas ficou olhando para ela por um segundo. Depois deu o último passo. O beijo foi quieto, não apressado, não tentativo. Foi o tipo de beijo que nasce depois de muito tempo sendo contido, deliberado, firme, com a clareza de quem finalmente para de fingir que não quer. Mirella fechou os olhos por um segundo depois que terminou. Quando abriu, Jonas estava olhando para ela com aquela expressão que ela finalmente conseguia ler. Não era calculada. Era inteira. Isso complica as coisas, ela disse, com honestidade direta. Eu sei. Ele respondeu. Mas algumas coisas valem a complicação. Ela ficou com aquilo e não discordou. Nos dias seguintes, nada mudou externamente. Mirella continuou na baia. O vértice continuou avançando. Mas havia algo diferente na forma como Jonas aparecia no 10º, com justificativas reais, mas com um olhar que não era mais o olhar de reunião. Fábio notou. Ficou quieto. Armando soube antes de qualquer um. Não porque alguém contou, mas porque quando foi ao 15º numa tarde e encontrou Jonas com uma leveza que não via nele há muito tempo, entendeu sem precisar perguntar. Tomou o café, deixou o neto falar sobre o vértice por 20 minutos e só na saída disse, você está diferente. Estou bem, Jonas respondeu. Eu sei, Armando disse. É exatamente isso que estou dizendo. E saiu com aquele sorriso de quem plantou, regou e agora estava vendo crescer. Nas semanas que se seguiram, Jonas e Mirella encontraram um ritmo entre o que eram dentro do escritório e o que estavam se tornando fora dele.
Não era simples. A assimetria existia e os dois sabiam disso. Jonas tinha sido claro. Não misturaria as decisões profissionais com o que sentia pessoalmente. Fábio continuava sendo o coordenador de Mirella. As promoções viriam pelo mérito documentado. Mirella tinha deixado isso claro por conta própria antes que ele precisasse dizer. Eu não preciso que você me proteja profissionalmente, ela tinha dito numa noite em que os dois jantavam fora do quarteirão da empresa pela primeira vez. Preciso que você me respeite como profissional. São coisas diferentes. Eu sei, ele respondeu. Então tá bom, ela disse, e voltou para o cardápio. Jonas ficou olhando para ela por um segundo antes de sorrir. O vértice fechou no prazo certo, com margem de qualidade acima do projetado. Fábio escreveu no relatório final que a condução técnica de Mirella Lima havia sido determinante para o resultado. Jonas leu, aprovou e assinou sem mudar uma vírgula. No mês seguinte, a promoção saiu. Coordenadora de projetos sênior. Mirella recebeu a notificação por e-mail na mesma manhã em que a equipe recebeu, sem preferência de horário, sem aviso prévio particular. Igual a todos. Fábio foi o primeiro a parabenizá-la. Naquela tarde, Jonas mandou uma mensagem curta. Parabéns, merecido. Ela respondeu, obrigada. Naquele mesmo mês, Armando apareceu no prédio com uma energia diferente da habitual. Entrou na sala de Jonas antes mesmo de sentar. Quero conhecê-la direito, ele disse. Chama ela para jantar no sábado. Minha casa. Jonas ficou olhando para o avô por um segundo. Não acha que é cedo? Você tem 34 anos e eu tenho 78. Armando respondeu. Cedo seria uma perspectiva mais conveniente para você do que para mim. Vou perguntar a ela. Pergunte logo. E avisa que eu cozinho bem. Mirella disse sim. O jantar foi numa casa de bairro residencial, ampla, mas sem ostentação. Exatamente o tipo de lugar que dizia tudo sobre quem Armando Matos era quando não estava no prédio de vidro do centro. A mãe de Jonas, Cecília, estava lá também. Uma mulher de uns 60 anos, olhos claros, jeito direto, mas aquecido. Ficou com Mirella por 20 minutos na cozinha, enquanto os homens conversavam na sala. E naqueles 20 minutos, disse mais sobre Jonas do que qualquer relatório poderia. Ele é duro por fora, Cecília disse enquanto cortava pão. Mas quando ele escolhe alguém, escolhe inteiro. Não é do tipo que fica pela metade. Eu percebi, Mirella respondeu. Cecília a olhou com aquele olhar de mãe que avalia e decide em menos de um segundo. Boa, ela disse. Então você já sabe o que tem nas mãos. O jantar foi longo. Comida boa, vinho certo, conversa que misturava o passado da empresa com histórias da infância de Jonas que Armando contou com prazer evidente enquanto o neto fazia aquele rosto de quem não sabe se ri ou protesta. Mirella ria. E Jonas, vendo isso, ficava com uma leveza que a noite toda confirmava o que ele já sabia há semanas. Na volta, no carro, os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Você gostou deles? Ele disse. Não era pergunta. Muito, ela respondeu. Armando é exatamente quem parece ser, e sua mãe é mais direta do que eu esperava. O que ela disse na cozinha... Mirella olhou para ele com um sorriso. Que quando você escolhe alguém, escolhe inteiro. Jonas ficou quieto por um momento. Ela está certa, ele disse. Mirella ficou com aquilo. Quando ele parou o carro em frente ao prédio dela e ela colocou a mão na maçaneta, ficou por um segundo. Jonas. Ela virou o rosto para ele. Eu também escolho inteiro, ela disse. A frase ficou suspensa entre os dois por um instante. Jonas a olhou de um jeito diferente daquela vez. Não como o CEO analisando uma situação, nem como o homem cauteloso que media cada gesto dentro do escritório. Era um olhar mais simples, mais direto, quase vulnerável. Mirella percebeu. Nenhum dos dois falou. Ela não abriu a porta. Jonas se inclinou um pouco na direção dela, devagar,
como quem ainda dá tempo para que ela se afaste se quiser. Mirella não se afastou. O beijo veio sem pressa, suave no começo, quase como um teste. 2 segundos em que nenhum dos dois parecia acreditar completamente que aquilo estava realmente acontecendo. Mas quando Mirella levou a mão até a nuca dele, puxando-o um pouco mais perto, Jonas deixou de conter o que vinha segurando havia semanas. O beijo se aprofundou por um instante, quente e verdadeiro, carregado de tudo que os dois tinham evitado admitir até ali. Quando se afastaram, Mirella ficou com os olhos fechados por um segundo antes de abrir novamente. Jonas ainda estava muito perto. Agora complicou de vez. Ele murmurou. Mirella soltou um pequeno sorriso. Complicou, ela concordou. Mas desta vez, nenhum dos dois parecia muito preocupado com isso. Os meses seguintes foram a construção daquilo que começa quando 2 pessoas param de fingir e começam de fato. Não foi fácil o tempo todo. Havia conversas difíceis sobre limites, sobre equilíbrio, sobre o que cada um esperava. Dias em que a assimetria do trabalho pesava. Mas também noites tranquilas num apartamento ou no outro, filmes que nenhum dos dois assistia até o fim, porque a conversa era mais interessante, manhãs de sábado com café e sem agenda. E havia as noites em que a conversa acabava ficando em segundo plano. Noites em que o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra, quando o olhar de um encontrava o do outro e a distância deixava de fazer sentido. Foram nessas noites, entre risos baixos, mãos que se encontravam no escuro e a certeza crescente de que já não havia mais volta, que Jonas e Mirella finalmente deixaram de se conter sem pressa, com aquela intensidade tranquila de quem não está descobrindo apenas o corpo do outro, mas também o lugar que começou a ocupar na vida um do outro. E depois daquela noite, tudo entre eles pareceu ainda mais real. Não era mais apenas o que sentiam quando se olhavam no escritório ou nas conversas longas durante o jantar. Agora havia também a intimidade silenciosa de quem já dividia muito mais do que palavras. E tinha também a presença de Armando, que aparecia com regularidade e sem cerimônia, que tratava Mirella com a naturalidade de quem já sabe que ela ficará, e que vivia pressionando Jonas sobre casamento com aquela persistência suave que só os avós têm. "Você vai esperar até quando?" ele disse, numa tarde em que os 3 tomavam café na casa dele. "Vou", Jonas disse, com o tom de quem já ouviu aquilo muitas vezes. "Não estou te apressando", Armando disse, e tomou um gole. "Só estou informando que tenho 78 anos e quero dançar no casamento enquanto minhas pernas aguentam." Mirella olhou para Jonas com aquele sorriso que era meio gargalhada contida. Jonas olhou para o avô. "Você tem saúde de sobra para os próximos 20 anos. "Tenho", Armando confirmou, mas o joelho esquerdo discorda. Mirella riu de verdade. Jonas ficou olhando para ela rindo e pensou, não pela primeira vez, que havia coisas que a gente só entende quando estão bem na frente, nítidas e concretas, sem precisar de análise. Aquilo era uma delas. Numa tarde de domingo, Jonas ficou quieto por mais tempo do que o normal durante um almoço que os dois tinham feito juntos. Mirella estava lavando a louça. "Você está pensando em alguma coisa", ela disse sem virar. "Estou." "Pode falar." Ele se levantou. Foi até ela. E quando ela virou, ele estava com uma caixa pequena na mão. Mirella ficou olhando para a caixa por um momento. "Não fiz discurso", ele disse, "porque você não precisa de discurso, precisa de verdade." Abriu a caixa. O anel era simples, de ouro, com um diamante pequeno e preciso. Não exibicionista, real. "Eu quero construir uma vida contigo", ele disse. "Do jeito que você constrói tudo, com critério, com honestidade, e sem fingir que é mais fácil do que é." Mirella ficou olhando para ele.
Os olhos marejaram antes que ela percebesse que estava deixando. Sim, ela disse. Ele colocou o anel. E então ela colocou os braços no pescoço dele e ficou ali por um momento que não precisava de mais nada além de si mesmo. Quando Jonas ligou para Armando naquela noite, ele atendeu no segundo toque. Ela disse sim, Jonas disse. Do outro lado, silêncio de 2 segundos. Depois uma risada baixa, satisfeita, do tipo que carrega décadas de razão dentro. Eu sei, Armando disse. Eu sabia desde o elevador. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena e real. Armando dançou. Sem bengala. A mãe de Mirella, a costureira do interior de São Paulo, passou a cerimônia inteira com um lenço na mão e um sorriso que não fechou nem uma vez. E o pai dela, o pedreiro que tinha trabalhado a vida inteira acreditando que a filha chegaria mais longe, entregou-a no altar com uma dignidade que fez Jonas apertar a mão dele 1 segundo a mais do que o protocolo pedia. Foi o gesto certo. 2 anos depois, Mirella e Jonas receberam uma menina. Clara. Olhos como os do pai, testa levantada como a da mãe, e uma expressão que desde os primeiros dias parecia estar avaliando o mundo ao redor com uma seriedade engraçada para alguém tão pequeno. Armando a conheceu no 3º dia. Ficou com ela no colo por 40 minutos seguidos, sem querer devolver para ninguém. Clara Matos, ele disse, experimentando o nome. É um bom nome. O senhor disse isso para mim também, Mirella disse com um sorriso. Porque os 2 são verdade, ele respondeu. Jonas, de pé ao lado da cama, ficou olhando para os 3, o avô, a mulher e a filha, com aquela expressão que não precisava de palavra. Era o tipo de cena que você guarda não como foto, mas como sensação. O peso do momento inteiro. Clara cresceu com Armando do jeito que poucos têm a sorte de ter. Visitas toda semana, histórias sobre a empresa nos anos antigos, passeios no parque com o passo tranquilo do avô e a energia de quem ainda não aprendeu que o mundo tem pressa. Armando a chamava de minha sócia e fingia que estava ensinando ela a fazer negócios, quando na verdade só estava deixando ela brincar com a xícara de café dele enquanto contava histórias. Clara ouvia com aquela expressão séria que era a marca dela. Ela vai ser melhor do que os 2 juntos, ele disse para Jonas uma tarde. Você disse isso para mim também, Jonas respondeu. E para a mãe dela, Armando confirmou. Porque com os pais que ela tem, seria impossível ser diferente. Houve um dia, numa tarde comum de sábado, em que Mirella estava na cozinha e Clara veio correndo com um desenho na mão. Uma família de palito, meio torta, com o sol grande demais e a casa pequena demais, como todos os desenhos de criança que são perfeitos exatamente porque não tentam ser. É a gente, Clara disse, apontando para os 3 palitos. Esse é o papai, esse sou eu e esse é você. E esse? Mirella perguntou, apontando para um 4º palito menor ao lado. Esse é o vovô Armando, Clara disse, com a naturalidade de quem não vê razão para explicar o óbvio. Mirella ficou olhando para o desenho por um momento. Depois abraçou a filha com aquele abraço que as mães dão quando a emoção é grande demais para caber em palavra. Tá lindo, ela disse. Eu sei, Clara respondeu, com uma seriedade de 5 anos que fez Mirella rir. Você já chegou tão perto de desistir que quando o que era seu finalmente veio, não sabia bem se acreditava? Naquela noite, depois que Clara dormiu, Mirella e Jonas ficaram na varanda do apartamento com o café esfriando na mão e a cidade acesa lá embaixo. Você pensa no elevador às vezes? Ela disse. Às vezes, ele confirmou. Por quê? Porque eu estava com tanto medo naquele dia. Tão convicta de que tinha perdido a única chance por defender um desconhecido. Jonas ficou quieto por um segundo e defendeu mesmo assim. Não sabia que tinha outra opção, ela disse.
Não consigo ficar quieta quando algo é errado. Nunca consegui. Eu sei, ele disse. É uma das coisas que eu mais... Ele parou. Ela virou o rosto para ele. Mas o quê? Ele a olhou. Que eu mais amo em você. Mirella ficou com aquilo por um momento. Depois colocou a cabeça no ombro dele e ficou olhando para as luzes da cidade. O Armando sabia, ela disse. Sempre sabe. É irritante. É, Jonas concordou. E é a melhor coisa que existe. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que não precisava de conversa. E a cidade lá embaixo continuou acesa, como sempre, indiferente e bonita, enquanto dentro daquela varanda algo muito específico e muito real descansava com a tranquilidade de quem finalmente chegou onde sempre deveria ter estado. Talvez você já tenha tido o seu elevador, aquela situação em que era mais fácil calar, mas alguma coisa dentro de você não deixou. Ou talvez ainda esteja esperando pela chance de mostrar quem você é de verdade. De qualquer forma, a história de Jonas e Mirella é também sobre isso. Sobre o que acontece quando você para de esconder quem você é e finalmente encontra alguém que reconhece exatamente aquilo que você sempre foi. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que amor verdadeiro não nasce do acaso. Nasce da coragem de ser quem você é, mesmo quando é mais difícil. A história de Jonas e Mirella fala sobre a força de quem não se curva diante da injustiça e encontra, no lugar mais inesperado, o amor que merecia desde o começo. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Jonas e Mirella continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.